Fala, meus amados, que bom estar aqui com você de novo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que você tem domínio naquilo que você pensa? Você sabia que você pode dominar, parar os seus pensamentos agora e pensar naquilo que você realmente gostaria de pensar? Naquilo que vai te trazer uma motivação, naquilo que vai te trazer uma alegria, naquilo que pode trazer um dia leve, com paz na presença do Senhor? Só que muitas vezes nós acordamos, esses maus pensamentos acabam até vindo quando a gente acaba de acordar. A gente acaba às vezes acordando triste por alguma situação que às vezes a gente nem sabe que situação é essa. Quem aí já acordou triste? E você fala, nossa, mas eu dormi bem e acordei triste. Que estranho, acordei angustiado, né? Acordei com um sentimento tão ruim. Quem já acordou assim? É muito ruim. Ou às vezes você acorda chateado, às vezes você acorda triste, você acorda desmotivado, você acorda com um sentimento de ingratidão, você acorda totalmente frustrado com alguma situação da sua vida. E aí esse pensamento você pode parar. Esse pensamento, esse sentimento, você tem domínio sobre ele. E você pode parar. Você que escolhe. E sabe o que muitas vezes nós escolhemos? Alimentar esse pensamento. Nós escolhemos muitas vezes alimentar esse sentimento. Mas eu quero contar para vocês uma história que se encontra lá no livro de Números, no capítulo 13, aonde Moisés chama 12 homens e fala assim, olha, vai lá espiar a terra, aquela terra que Deus prometeu para nós, vê como que ela é. Eles vão espiar e eles voltam com o relatório. E o relatório daqueles homens era, olha, a terra é boa, a terra é tão boa, olha, estou te provando como que a terra é boa, eu trouxe aqui um fruto para vocês, o fruto eles trouxeram em 2 pessoas. Como que hoje a gente pega uma fruta? Como que a gente pega um cacho de uva? Assim, ó. Qual que é o preço desse cacho de uva? Mas deixa isso pra lá. E aí Moisés olha aquele relatório daqueles homens e eles começam a dizer, lá tem gigantes. Como assim? Deus manda a gente ir para uma terra, Ele quer nos dar aquela terra? A terra é boa, mas lá já habita gente. E são homens fortes, homens gigantes que podem nos matar. Eles começam a ver aquela realidade, porque era uma realidade. Eles não estavam mentindo. Talvez a sua situação hoje, você enxerga ela e você vê ela e fala assim, você não está mentindo o que você está passando. Hoje o que nós vemos na nação, né, no mundo, não é uma mentira. Está aí a pandemia, está aí o vírus, está aí o desemprego. Não é uma mentira, é uma realidade. Mas como que você prefere enxergar? Aqueles 10 homens preferiram enxergar de uma forma totalmente errada, de uma forma totalmente frustrante, como se Deus fosse ruim, como se Deus estava armando para eles algo para que pudesse matá-los. Assim eles estavam enxergando o nosso Deus. Mas Caleb sabia da realidade, sabia que a terra era boa, sabia que ali havia gigante, mas ele preferiu pensar do jeito certo. A Bíblia diz que ele manda calar. Ele fala para aqueles 10, calem, nós somos fortes, nós vamos conquistar essa terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós devemos agir como Caleb. Caleb mandou aqueles 10 homens calarem. Nós precisamos calar os nossos pensamentos. Ainda que a realidade existe, mas eu não sou baseado na realidade. Ei, eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao céu. Então o meu pensamento precisa estar ligado com aquilo que Deus pensa. Assim era Caleb. Ei, aqueles lá são gigantes, são fortes, mas nós temos a força de Deus. Nós temos Deus ao nosso favor. E muitas vezes o que vem sobre nós é o desânimo, é o pensamento ao contrário, porque nós nos baseamos na realidade. Nós olhamos para a realidade e tomamos posse da realidade. Nós não tomamos posse do sobrenatural. E Caleb estava agindo como um verdadeiro cristão. Olhar com os olhos espirituais. Calar os pensamentos. Toda vez que você acordar triste, desanimado, frustrado, cale o seu pensamento e diga, eu tenho domínio sobre o meu pensamento. E agora eu quero pensar que eu vou tomar um belo de um café. Agora eu quero pensar que muitas pessoas estão desempregadas e eu tenho emprego. Agora eu quero pensar que eu tenho uma casa onde eu posso adorar. Agora eu quero pensar que eu tenho um chuveiro quente, nesse friozinho, para tomar banho. Você precisa dominar a sua mente.
Você precisa parar de alimentar os seus pensamentos que vêm sobre você para querer te desanimar. Você vai aonde o seu pensamento vai. Caleb foi, há 45 anos depois, aonde a mente dele foi. A mente dele pensou certo, a mente dele pensou como Deus queria que ele pensasse. Ele olhou para a força dele e falou, nós temos força sim, porque nós temos um Deus que é maior do que aquele gigante. A mente dele não olhou para a realidade, a mente dele olhou para um Deus bom. Você precisa saber que tudo que você está vivendo há um propósito. E Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E se Deus é bom, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o pensamento de Caleb. Esse deve ser o seu pensamento. Que a partir de hoje, quando vier um pensamento ruim sobre a sua mente, que é inevitável, acredite, pensamento ruim é inevitável. Mas ei, você precisa entender que você pode dominar os seus pensamentos. Você pode dominar agora e fazer como Caleb. Cala-te, pensamento. Ei, pensamento, cala. Eu tenho domínio sobre você e eu decido pensar agora no que eu devo pensar. E eu vou pensar no certo. Eu vou pensar naquilo que me motiva. Eu vou pensar naquilo que me traz paz. Ei, começa a pensar certo. Começa agora a dominar a sua mente. A palavra de Deus diz que 45 anos depois, eles vão para conquistar aquela terra. E Caleb diz, eu tenho o mesmo vigor que há 45 anos atrás. Vamos naquela terra e vamos conquistar. Sabe o que é isso? Ele não desistiu do seu pensamento certo. Não importa as circunstâncias, não importa o que venha sobre você agora, não importa o diagnóstico, não importa as notícias. Ei, mantenha-se no pensamento certo. 45 anos. Caleb foi vendo aqueles 10 homens morrendo, aqueles 10 homens não participando da promessa, mas mesmo assim ele decidiu pensar e continuar com o mesmo pensamento. Nós somos fortes, foi Deus que prometeu, Deus vai dar. Ei, se Deus prometeu para você, cale o teu pensamento negativo que não vai dar certo. Vai dar certo sim, Deus está nesse negócio. Deus está com você. E depois de 45 anos, Caleb fala assim, ei, eu tenho o mesmo vigor. Com 85 anos, eu tenho o mesmo vigor quando eu estava com 40 anos. Com 40 anos. É assim que você deve pensar. É assim que você deve agir. Não importa o que aconteça, não importa o que você tem ouvido, não importa o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Ei, Deus sabe que para você existem planos bons. E você precisa entender isso. Na minha vida existem planos bons. Porque o meu Deus planejou para mim planos bons. Há um plano bom ao seu respeito. Há uma terra que você precisa conquistar. Mas você precisa entender que a todo tempo, todas as manhãs, o diabo quer trazer na sua mente aquele mesmo pensamento sobre aqueles 10 homens. Deus não é bom. Nós vamos perecer, nós vamos morrer no meio do caminho. Mas o Espírito Santo que habita em nós traz o pensamento certo dizendo, você é forte, eu estou com você. Ei, Deus prometeu, então levanta para conquistar. Levanta para conquistar aquilo que Deus já te deu, é seu. Agora, sabe o que está te limitando a não viver isso? São os seus pensamentos. Você está paralisado, você está nesse momento paralisado, porque você está pensando errado. Mas, por favor, tá aqui uma chave. A chave é, você tem domínio sobre o seu pensamento. Agora, faz um teste aí. No que você está pensando. E fala, ei, pensamento, para. Eu agora te dou domínio para pensar aquilo que eu quero. E começa a pensar em qualquer coisa. Pensa no carro, pensa na comida, pensa no chuveiro, pensa na cama, pensa no seu trabalho amanhã. Pensa nas maravilhas que o Senhor tem feito para você. Você vai ver que você tem domínio sobre os seus pensamentos. E você vai enxergar que você pode vencer isso. Ei, é um processo. É diário, mas você pode fazer isso. E acredite, você vai vencer. Sabe por quê? O que Deus conquistou para você naquela cruz é muito mais do que você pensa e imagina. Então, fica na paz do Senhor. Então, cala o teu pensamento agora e começa a pensar certo. Sabe por quê? Ele já conquistou para você. Agora é só você pensar certo e seguir um pensamento certo. Fica com Deus!